Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero ler para a nossa reflexão nesta semana o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos continuar hoje a nossa reflexão a respeito da tentação de Jesus. Está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o seu nome e te agradecemos por sua bondade e amor. Queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, que o seu Espírito Santo traga esclarecimento a cada um de nós. Oramos por Jesus, por ele também te agradecemos. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia! Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. O nosso Deus é grande, está sentado no mais alto lugar, acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele nos fez com ele, assentados nas regiões celestiais, mais do que vencedores. Com ele nós saltamos muralhas, com ele nós derrotamos exércitos. Somos em Cristo mais do que vencedores. Por isso, nós não precisamos temer. Louvado seja Deus, o nosso Deus, que é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa força, o nosso refúgio. Ele é Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus. Talvez você não saiba, mas há alguns anos, meu Deus, já tem muitos anos, eu tive o privilégio de escrever um manual para a Polícia Militar de Minas Gerais, um manual que teve bastante aceitação. Participei de um pequeno grupo, eu e um amigo escrevemos o manual e depois um grupo grande fez a revisão. Nesse texto, eu fiz uma pesquisa e escrevi a respeito de um conteúdo muito importante para policiais militares, que é chamado de estados de alerta. Resumindo bastante, o estado de alerta é um nível de prontidão e de alerta, como o nome diz, a respeito das ameaças e dos riscos dessas ameaças se concretizarem. Ele usa um código de cores que vai da cor branca até a cor preta. Para falar de modo bem rápido, a cor branca, nesse nível de alerta, a pessoa não identifica nenhuma ameaça e nenhum risco, ou o nível de ameaça e de risco, aquelas coisas que podem produzir dano contra ele, são muito baixas. Então, raramente um policial permanece no estado de alerta chamado de condição branca. Eu estou aqui na minha casa, dentro do meu escritório, não tem nenhuma ameaça que eu possa ficar na condição branca, porque não identifico nenhuma ameaça capaz de produzir dano na minha vida. Imagina, quando um policial veste a sua farda e abre o portão da sua casa e sai para a rua, ele precisa escalar do nível de alerta chamado de condição branca para a condição amarela. Na condição amarela, ele permanece alerta ao seu entorno. Então ele sabe onde está a sua arma, ele sabe o lugar que ele está, ele observa as pessoas que estão perto dele. Então ele já evolui de um estado bem relaxado para um estado de atenção. Quando o policial chega no quartel, entra de serviço, sai com uma viatura, ele evolui, necessariamente ele tem que evoluir da condição amarela para a condição laranja. Nesse estado, ele já começa a buscar situações, ele já começa a olhar o ambiente e ele já começa a procurar pessoas e situações que provoquem risco nele e aos outros. Quando ele se depara, quando ele é acionado pelo Copom, pela Central de Comunicações da Polícia, quando ele é enviado para um local de ocorrência, quando ele chega nesse local de ocorrência e entra em contato com uma pessoa para atender uma ocorrência, necessariamente ele precisa evoluir da condição laranja para a condição vermelha. Na condição vermelha, na verdade, ele já identifica uma ameaça, ele faz a avaliação daquele risco e ele já precisa agir para se proteger, ele precisa agir para neutralizar aquela ameaça. Essa é a condição que os policiais trabalham. Eles vão lidar com uma pessoa violenta, numa ocorrência de violência doméstica, fazendo a sua atividade do dia a dia, empenhado
em ocorrências, ele vai operar nesse estado mental de alerta chamado, codificado como condição vermelha. E existe um terceiro nível, que aí não é um nível de alerta, mas é um apagão. É chamado na literatura de condição preta. O que significa isso? Significa que é exatamente isso, um blackout. É como se a pessoa não conseguisse, ela congela, ela não consegue reagir, ela até vê uma ameaça, ela vê o risco, ela está debaixo de um risco tão severo que ela não conseguindo reagir, ela paralisa. Alguns policiais morrem assim. Alguns apontam o dedo e alguns não conseguem sacar a arma. Então, os níveis de alerta são muito importantes, porque eles te deixam em prontidão para responder àquela ameaça, àquele risco. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós concordamos que nós estamos numa guerra, eu não posso permanecer nem na condição preta, travado, né, em blackout, sem saber o que fazer, paralisado, travado na minha cama, em pânico, mas também não posso andar pela terra na condição branca, como se eu estivesse num lugar onde não houvesse risco nenhum, tivesse de férias, cercado de segurança. A Bíblia nos faz saber que nós temos um adversário, ele é um adversário poderoso, ele anda ao nosso derredor, ele arma ciladas, ele procura uma oportunidade, uma ocasião para nos tragar. Não é sem razão que Jesus manda vigiar e orar. Jesus está dizendo assim, permaneça no nível de alerta adequado. Se Jesus falasse na linguagem da doutrina da polícia, né? Jesus diria assim, permaneça no estado de alerta adequado. Você não pode permanecer na condição branca. Condição branca é o céu. Nós vamos permanecer em condição branca lá no céu. Também nós não podemos ser surpreendidos pelo inimigo. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, sabia? Eu já fui muitas vezes em determinados lugares sem estar na condição de alerta adequado e de repente fui surpreendido por um ataque do diabo. Fui surpreendido por um ataque de Satanás e não consegui responder, ou respondi, mas aí já estava no prejuízo. Por isso que o Senhor nos diz, para estar no nível de alerta adequado, vigiai. Final do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, né? O que digo a vocês, digo a todos, vigiai. O Senhor diz, vigiai e orai. Então a Bíblia nos faz saber que nós estamos no meio de uma guerra e que nós não podemos andar distraídos. E esses nossos 2 últimos encontros, esse de hoje e o anterior, eles têm o objetivo, aproveitando aqui a tentação de Jesus, o ataque de Satanás a Jesus, tem o objetivo de nos alertar a respeito de tudo isso, de como nós devemos nos comportar. Quando eu estou no nível de alerta adequado, eu estou em prontidão, eu estou pronto para lutar. Você entende isso? Vem uma palavra e você... Imagina, uma palavra de maldição, uma palavra contra a sua vida e você já, em nome de Jesus, você já reage àquela palavra. Eu anulo essa palavra em nome de Jesus, eu não aceito na minha vida em nome. Se você não está no nível de alerta adequado, você às vezes recebe aquele dardo, recebe aquela seta e não sabe como reagir, como responder, não é verdade? Então, nós precisamos reconhecer em primeiro lugar que nós estamos em guerra e que nós precisamos estar no nível de alerta adequado e que nós precisamos aprender a lutar. E aí vem uma pergunta, né, para a nossa reflexão: é possível isso? É possível andar no nível de alerta adequado? É possível resistir ao nosso adversário? Sendo ele um inimigo poderoso, é possível resistir a ele? Nós podemos fazer isso? É claro que sim. E o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos ensina isso. Nos ensina que Jesus, quando ele foi confrontado pelo diabo, Jesus estava no nível de alerta adequado. Jesus estava com a prontidão adequada. Quando Jesus foi atacado por Satanás,
Não foi o Deus que reagiu, né? Foi o homem, Jesus, que estava ali com fome, numa situação vulnerável. E ele fez tudo isso, resistiu ao adversário e reagiu para nos ensinar como nós podemos fazer isso, que é possível fazer isso, que é desejável que a gente faça isso. Se nós pegarmos o texto e formos lendo, né, versículo por versículo, o texto do Evangelho de Lucas, em primeiro lugar nós vamos encontrar uma citação muito importante, né? A Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias, teve fome. Jesus teve fome. Significa que Jesus tinha uma necessidade real. Meu irmão, minha irmã, não era fome de um dia, não, era fome de 40 dias. Jesus então estava muito debilitado. Jesus estava com a energia baixa. Jesus estava com a energia, vamos dizer assim, né? Jesus estava com a energia biológica baixa. Jesus estava enfraquecido fisicamente, mas Jesus estava no estado mental adequado. Jesus estava no estado de alerta adequado. O que eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe importante. O nosso adversário, diz a palavra, ele anda ao derredor, procurando uma ocasião oportuna. E ele encontrou a ocasião oportuna. Jesus estava debilitado, Jesus estava com fome, Jesus tinha uma necessidade real. A necessidade real dele era de alimentar. Muitas vezes é na nossa necessidade que o diabo vai encontrar uma oportunidade, os demônios vão encontrar oportunidades nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Jesus tinha uma necessidade de comer. Jesus estava enfraquecido e o diabo aproveitando. Tudo começa a partir disso. Tudo começa a partir dessa declaração. Jesus estava com fome. Então Satanás, aproveitando dessa situação, atacou Jesus. As nossas necessidades e as nossas fraquezas podem ser uma oportunidade para o inimigo nos atacar. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um problema dentro da sua casa, no trabalho, seja o que for. Tem uma situação, o inimigo pode aproveitar aquela situação e te atacar. E se você não estiver no estado mental adequado, você pode reagir de maneira errada. Você pode cair na cilada, cair no ardil. O diabo, quando ele aborda Jesus, ele fala uma frase importante. Ele diz assim: se você é o filho de Deus. Onde que o diabo escutou isso? Ele escutou no batismo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e Deus falou lá do céu. Lucas capítulo 3, versículo 22. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O diabo ouviu o próprio Deus falando: você é o meu filho amado, eu tenho prazer nisso. E quando o diabo encontra Jesus com fome, fraco, ele vai então fazer o que ele sempre faz, lançar uma dúvida sobre a palavra de Deus. Se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, faz aquilo. Se você é o filho de Deus, o diabo nunca opera no vazio, ele nunca vai agir no vácuo. Ele sempre vai buscar algum elemento da realidade, da circunstância e vai torcer esse elemento para enganar, para seduzir, para confundir, para montar as suas armadilhas. Manda que essas pedras se transformem em pão. Você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, diante daquela provocação, responde para ele: está escrito. A maioria dos intérpretes vai explorar esta ação de Jesus. Sempre Jesus vai responder um ataque do diabo declarando: está escrito. Mas a coisa é mais profunda do que isso, como nós vamos ver neste nosso encontro. Jesus cita a palavra e ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus está citando um texto do livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 6. Imagina, Satanás ataca e Jesus defende com a palavra.
está escrito. Logo, é importante conhecer a palavra. Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala, maneja bem a palavra. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz, a palavra é a espada do Espírito. Então o diabo toma Jesus, leva ele a um alto lugar, mostra para ele os reinos, a glória dos reinos e oferece para ele todos os reinos e a glória dos reinos. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela foi entregue para mim e eu a dou a quem eu quiser. Eu dou para você, se você prostrado me adorar. Há um desejo em cada ser humano de glória, de posição e de poder. Porque nós fomos criados para a glória. Então Satanás nos tenta sempre assim, oferecendo glória, oferecendo fama, oferecendo poder. Quando Satanás então tenta Jesus com glória e poder, Jesus responde para ele, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa é uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. No prosseguir desse confronto entre Jesus e o diabo, como Jesus está citando a palavra, então o diabo vai pegar a palavra e torcer a palavra. Ele é especialista em fazer isso. Ele conhece a palavra o suficiente para produzir engano, para produzir ensinos falsos, para produzir doutrinas falsas. Satanás, então, mais uma vez, repete a frase que ele ouviu, a declaração que ele ouviu do próprio Deus, e ele diz, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem. É o Salmo 91:11, o diabo está citando o Salmo 91:11, e ele diz, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está citando Salmo 91, versículo 12. Ele conhece a Escritura a ponto de torcer, criar falsas doutrinas, sofismas, enganos e mentira. Jesus responde para ele também, declarando a palavra, dito estás, não tentarás o Senhor seu Deus. Olha que coisa interessante, no confronto ali entre Satanás e Jesus, Satanás ataca e Jesus responde, declarando princípios, declarando a palavra de Deus. Jesus se defende com a palavra de Deus. Portanto, conhecer a palavra de Deus é fundamental para nós respondermos. Para o soldado, voltando lá naquela nossa analogia inicial, né? Para o soldado, o que é fundamental para ele? A arma, o escudo, a pistola, a técnica que ele aprende lá, né? Mas para Jesus, no mundo espiritual, é fundamental conhecer a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus. E nós percebemos então Jesus vencendo o diabo com a palavra, declarando a palavra. Mas será que é só isso? Será que basta conhecer a palavra? Será que qualquer pessoa pode, de repente, declarar a palavra de Deus? Usar a palavra de Deus como arma de defesa? Será que é eficaz? A Bíblia conta a história no livro de Atos, no capítulo 19, dos versículos 13 a 15, dos filhos de Seva. Os filhos de Seva eram exorcistas ambulantes. E eles observaram o apóstolo Paulo ali no seu ministério de poder, de sabedoria e de poder. E eles se deparam com alguém possesso de um espírito maligno. E eles então dizem assim, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles querem expulsar aquele demônio, os filhos de Seva. Porque eles viram Paulo fazer isso, repreender demônios em nome de Jesus, então eles dizem, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 19, que os demônios respondem assim, nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Paulo, e você? Quem é você? O espírito maligno respondeu assim para eles e cobriu eles de couro. A Bíblia diz que bateu muito neles e eles fugiram pelados.
Será que basta declarar a palavra de Deus? Será que Jesus, ali só o que contou no confronto de Jesus com Satanás foi só declarar a palavra de Deus? É claro que não. O fundamento para a vitória de Jesus contra Satanás no deserto é mais profundo. Inicialmente, Jesus vivia uma vida consagrada, separada, uma vida em santidade, uma vida que agradava a Deus. Jesus vivia uma vida que agradava a Deus, por isso Deus diz: Tu és o meu filho amado. Eu tenho prazer em você eu me comprazo. Santidade e obediência, mansidão e humildade eram características de Jesus que estavam presentes na vida dele. Jesus não viveu a vida dele de qualquer jeito, Jesus viveu uma vida em mansidão, em humildade, em obediência a Deus, em sujeição a Deus e separado do mundanismo. Então, quando Jesus chega ali na beira do Jordão, ele já é uma pessoa extremamente santificada. Ele é o santo em essência. E João, inclusive, fala com ele assim: Você vem a mim para ser batizado? Não, eu é que devo ser batizado por você. E Jesus responde: João, não convém que seja assim, para que se cumpra toda a lei. E Jesus é batizado porque se identifica com o nosso pecado, conforme nós já refletimos aqui. Jesus já chega num estado de santidade, de obediência, de que agrada a Deus. Antes, se Deus quisesse, antes mesmo de Jesus ser batizado, quando João viu Jesus, Deus já podia ter falado: Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus podia ter falado antes, não estaria falando nada errado. Não foi o batismo que mudou Jesus, tornou Jesus o filho amado no qual Deus tem prazer. Jesus já chegou ali nesta condição, entende? Então Jesus chega nessa condição e ele é batizado e o Espírito de Deus vem e desce sobre Jesus e ele fica cheio do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos entender o confronto. Primeiro, Jesus vive uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Segundo, Jesus, ao ser batizado, ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, vai para o deserto, onde ele está em oração, em jejum. Então, quando o diabo encontra com Jesus, Jesus estava em oração, em jejum, cheio do Espírito. Conhece a palavra? Está cheio do Espírito, está separado, em consagração. Não, olha, eu vou te falar uma coisa, você vai assustar. Não é uma condição só de Jesus. Qualquer pessoa que estiver nessa condição, numa condição de consagração, de jejum, de oração, cheio do Espírito Santo, pode resistir ao diabo. Eu estou lembrando aqui de uma ocorrência que teve há algum tempo num lugar aqui em Belo Horizonte chamado Morro das Piabas, em que um grupo de pessoas estava acampado, 40 dias acampado, orando e jejuando no Monte das Piabas, eu creio que o nome é esse. E chegaram 2 ladrões lá para assaltar esses irmãos. O pastor estava dentro da barraca, os irmãos estavam do lado de fora orando. E os 2 bandidos chegaram e anunciaram assalto. É um assalto, perdeu. O pastor saiu lá de dentro e falou com eles mais ou menos assim: Não faça isso, jovem. Deus te ama. Quando ele disse Deus te ama, estavam 40 dias orando e jejuando. Quando ele disse Deus te ama, o primeiro caiu morto na hora. E o segundo caiu endemoniado. E o demônio foi expulso e ele foi socorrido, o ladrão foi socorrido pelos crentes. Qualquer pessoa na condição de Jesus, qualquer pessoa pode estar na condição de Jesus. Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Jesus diz assim em João 13, eu dei o exemplo para vocês, para que como eu fiz, vocês façam também. Então qualquer pessoa que consagrar a sua vida com jejum e oração, estiver cheio do Espírito Santo,
O próprio Jesus disse: se você crê em mim, você fará as obras que eu fiz e maiores ainda. Entende? É possível resistir ao nosso adversário? Sim, é possível. É de qualquer maneira? Não. É preciso estar na condição adequada, que aí, no caso, vai muito além da condição de alerta. A condição de alerta, o estado mental, também precisa ter uma condição espiritual, né? De consagração, separação, sujeição a Deus e obediência. Jesus estava cheio do Espírito, ele estava guiado pelo Espírito, ele estava literalmente andando no Espírito. Por isso, a eficácia e a vitória do Senhor. E com isso, nós podemos tirar aqui um breve manual, um breve protocolo para a guerra. É possível resistir o nosso adversário? Sim, é possível. Jesus nos provou isso e a palavra nos instrui. O texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 faz uma advertência importante. O apóstolo Paulo diz que Satanás se transforma num anjo de luz. Olha, para enganar as pessoas, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é capaz de se transformar num anjo de luz. E ele é capaz de enganar, seduzir, trazer uma revelação falsa, uma profecia falsa. No tempo bíblico, nós encontramos isso com frequências. Profetas que falam não da parte de Deus, mas que trazem ensinos errados, palavras mentirosas. Então, o diabo ele é capaz de fazer isso, criar falsas religiões, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas tradições e assim criar o que o apóstolo Paulo diz, né, chama de sofismas, criar mentiras. E elas são bem arquitetadas e as pessoas creem naquilo e estabelecem a vida deles em cima de uma mentira. Então, mesmo que você, às vezes, meu Deus, veja um anjo de luz, é preciso checar se aquilo que ele está falando em nome de Jesus. Se ele confessa que Jesus é o Senhor, se ele está em acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, ensino, doutrina, profecia em desacordo com a palavra de Deus, foge disso, foge disso. O diabo pode ser resistido? Sim. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago nos ensina, ele nos ensina duas coisas muito importantes. Tiago 4, 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi exatamente isso que Jesus fez, você entende? Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus estava ali em obediência a Deus, em sujeição a Deus. Como ele estava em sujeição a Deus, ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Tiago nos instrui, submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Muitas vezes nós queremos resistir, mas a nossa vida não está em sujeição a Ele. Nós não vivemos uma vida em obediência, uma vida em sujeição. Uma vida na qual a vontade dEle é superior à sua. Antes de resistir ao diabo, Jesus se submeteu a Deus. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João 6,38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É possível resistir ao inimigo? É possível resistir ao diabo? Mas é preciso estar em sujeição. Se você trilhar o caminho de Jesus, é o quê? Uma vida em sujeição e santidade. Ser cheio do Espírito e ser dirigido pelo Espírito. O apóstolo Paulo nos manda nesse processo a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais,
Ele está dando conselhos de como nós devemos viver a nossa vida familiar. O texto anterior, como você deve viver a sua vida familiar. E depois, Paulo ensinando a viver, ele fala assim, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É disso que nós estamos falando. Como Jesus se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Na obediência, no jejum, na oração, no conhecimento da palavra. Assim, como eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Estudando a Escritura, vivendo a Escritura, praticando a palavra de Deus, jejuando, orando, adorando a Deus, evitando o mal, fugindo do mal, vivendo uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12 diz que Satanás arma ciladas para os filhos de Deus. Revestir, por isso o Senhor nos manda. É a mesma coisa, mas dita de maneira diferente. Você consegue perceber isso? Efésios 6, 11 e 12, Paulo diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está falando assim, se vistam com a armadura. Você acha que Jesus, lá no deserto, no confronto com Satanás, ele não estava no estado mental adequado? Não estava no nível de alerta adequado? Não estava espiritualmente preparado? Ele estava vestido com a armadura dele. Jesus estava vestido com a armadura de soldado romano? Não, Jesus estava vestido de santidade. Jesus estava vestido com sua glória. Jesus estava cingido com a verdade. Jesus estava vestido com a couraça da justiça, o capacete da salvação. É o caráter de Jesus. A armadura é o caráter de Jesus, a santidade de Jesus. É andar nos passos dele e fazer o que ele faz. Pedro, para concluir esse nosso momento, Pedro fala assim, o diabo, ele anda ao seu lado como um predador. Ele andando ali, rondando Jesus. Jesus estava no deserto, Satanás devia estar por ali, vigiando, olhando o que ele está fazendo. E quando Jesus teve fome, ele falou assim, agora. Pedro diz dessa maneira, o diabo espreita os filhos de Deus. O diabo espreita a humanidade. E quando ele acha uma oportunidade, ele ataca. E se você não estiver no nível de alerta adequado, você trava, paralisa. Se você não estiver na prontidão espiritual adequada, você é derrotado. Por isso, olha que interessante. Pedro fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Como nós escrevemos lá no manual da polícia. Esteja no estado de alerta adequado. Tenha prontidão mental para você poder reagir e reagir na medida certa, sem excesso, no caso da polícia. Não é isso? Pedro fala esse mesmo princípio, só que ele diz assim, seja sóbrio e vigilante. Não é só bebida que embriaga, não, entende? Os prazeres do mundo, as delícias do mundo pode nos embriagar. A pornografia embriaga muita gente. Muita gente fica maluco. Hoje já tem estudos fantásticos a respeito do impacto da pornografia no cérebro do ser humano, no comportamento do ser humano. E muitas pessoas que não são nem religiosas, elas estão advertindo quanto ao perigo da embriaguez, para usar o termo aqui, da pornografia. Então, droga, pornografia, bebida, distrações. O mundo tem delícias se nós podemos, às vezes, ficar maravilhados, embriagados com poder, com dinheiro, embriagado de poder, embriagado de dinheiro, embriagado de prazeres, de delícias mundanas. Eu posso virar uma presa fácil para o nosso adversário. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para lhe devorar. O que Pedro diz? Resisti-lhe. Resisti-lhe firmes na fé. Resistam a ele. Só que para resistir a ele, eu preciso ter antes
me submetido a Deus. Podemos nos embriagar com muitas coisas, podemos nos embriagar com muitas distrações, por isso, seja sóbrio e vigilante. Para nossas considerações finais, algumas coisas são muito importantes. Aquele momento de Jesus ali é uma escola, é um ensinamento, o encontro de Jesus com o diabo e os antecedentes desse encontro, né? Santidade, obediência, submissão. Se nós estivermos sóbrios e vigilantes, no estado de alerta adequado, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos com a nossa vida no altar, em submissão a Deus, em todos os nossos encontros com as trevas, nós vamos prevalecer em nome de Jesus e para a glória dele. Na guerra, e nós estamos em guerra, aquele que vive embriagado e distraído, já perdeu. Na guerra, e nós estamos em guerra, não há espaço para a condição branca. Nós devemos o tempo inteiro operar no nível adequado de alerta, alerta mental, alerta espiritual, alerta emocional, estar atento, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor. Jesus não venceu o diabo somente porque citou as Escrituras. Ele estava cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça, segurando o escudo da fé, portando o escudo da fé, manejando bem a palavra. Ele é a palavra. Mas o Senhor Jesus está nos dando exemplo de como nós devemos fazer. Jesus viveu em obediência e em submissão a Deus, viveu para a glória de Deus. Viveu para fazer a vontade de Deus. Nesse mundo mau, nesse mundo de aflições, nesse mundo estranho, que cada dia fica pior, e a palavra que eu tenho para você é: não vai melhorar. Biblicamente, o cenário é cada vez pior. Se o cenário é de guerra, se o cenário é cada vez vai piorar mais, você precisa se preparar. E que você busque o Senhor, leia a palavra, santifique a sua vida, submeta a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Entre em aliança com Ele. Diz para Jesus: eu entrego a minha vida ao Senhor, o comando da minha vida. Eu quero fazer parte do seu exército, eu quero que você seja o meu comandante, eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu quero andar no Espírito. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Olha, o Senhor Jesus, é Ele que é o Senhor. Ande no Espírito, fale com Deus: Senhor, eu quero andar no Espírito, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero andar no nível de alerta adequado. Me ajude. A situação não vai melhorar, vai piorar cada vez mais. E nós precisamos estar prontos. O tempo todo. Prontos. Nas forças militares tem um termo que é chamado de prontidão. Né? Você está pronto para agir. Você é mobilizado rapidamente. Se tem uma situação, você é mobilizado. Eu trabalhei de prontidão durante 3 anos. Ficava equipado. O carro pronto, a viatura pronta, fardado, não podia tirar a farda. 24 horas. Tinha uma rebelião, tinha uma situação. Rapidamente era mobilizado, entrava com a minha equipe, estava 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, estava no local, já agindo. Nós precisamos estar em prontidão. O que digo a vocês, digo a todos: vigia. Jesus diz esse texto naquele que é chamado de pequeno Apocalipse, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos e o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O Senhor vai falando dos últimos dias. E para terminar esse pequeno Apocalipse, né, que é uma série de ensinos, de advertência que Jesus faz, ele termina com esse texto: o que eu digo a vocês, digo a todos, vigie. Vamos orar? Senhor, louvado seja o seu nome.
Bendito seja o nosso Deus que adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Bendito seja o seu Espírito Santo que nos fortalece, que pode nos guiar a toda a verdade, que nos instrui. Bendito seja o Senhor que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queremos te pedir que nos ajude a operar, a andar no estado de alerta adequado, a sermos sóbrios e vigilantes e andar no Espírito para fazer toda a sua boa obra. Deus nos dá discernimento, nos capacita com os dons do Espírito, nos dê discernimento, nos dê a capacidade de identificar e reagir aos ataques do nosso adversário. Pai, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, levanta o seu exército, sopra o seu Espírito sobre nós e nos levante, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos que a mão do Senhor esteja sobre nós e o Senhor nos abençoe. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, livra ele, Senhor Deus, dos enganos, das mentiras, dos sofismas, destrói as cadeias na vida deles, Senhor, que o Senhor nesta hora possa abençoá-lo, fortalecê-lo no nome de Jesus. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que Ele, que é o Senhor dos Exércitos, te fortaleça. Adestra suas mãos para a batalha e seus dedos para a guerra. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre você e, cheio do Espírito Santo, você tenha sabedoria, inteligência, discernimento, autoridade e poder para andar sobre a terra, como Jesus, como os apóstolos andaram, e fazer toda a obra que o Senhor designar para você fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.